a vida ensina, mas é complicado. A vida ensina não com muito carinho, mas ela vai ali te dando lições. Às vezes tu vira e fala, preferia morrer burra? Sim, mas aprendi. Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Intimidades, projeto meu com as minhas convidadas Gabs e Thali. No episódio de hoje a gente vai falar sobre as dificuldades de morar só. Uma coisa que eu acho legal é que nós três já tivemos experiências muito diferentes em relação a morar só. Porque pra muita gente morar só é simplesmente sair da casa dos pais, independente se tá morando com amigos ou se tá de fato sozinho. Pra outras pessoas morar só é literalmente estar só. E eu acho que a gente já passou por essas experiências diferentes, então vamos comentar aqui hoje algumas coisas sobre. Sim. Eu quero saber de vocês, como foi a primeira experiência morando só? Ou com alguém, no caso, mas assim, fora da casa dos pais. Quando eu saí de casa, eu fui morar primeiro com as minhas irmãs. Com uma irmã em específico, eu passei o tempo morando com ela. E depois eu fui morar com o meu namorado da época. E aí eu voltei pro Brasil, que foi fora do país. Eu voltei pro Brasil, voltei a morar com minha mãe. E aí depois eu já fui morar com a Jéssica. Então eu tive experiências que foram fora de casa, mas majoritariamente com outras pessoas ali junto. Então eu sinto que eu nunca morei só, mas só o fato de tu sair de casa e a pessoa que tá dividindo a casa contigo não ser mais responsável por ti, te coloca numa situação de agora sou eu e o mundo. Nossa, total. A primeira vez que eu morei fora da casa dos meus pais foi sozinha mesmo. Eu precisei sair de casa por conta de trabalho, eu morava muito longe, e aí pra facilitar eu fui morar mais perto, e aí encontrei esse lugar. Eu já morei de todos os tipos de formações possíveis e imagináveis. Nossa, com amiga, uma pessoa, sim. Com 2 pessoas, com 3, com 4, com 5... sozinha. Já agora voltei pra casa do meu pai, mas agora também o jeito que a gente mora juntos não é mais como se ele fosse o meu responsável, é mais como se a gente dividisse, tipo assim, são 2 pessoas que dividem uma casa. Acho que foram, eu já tive todas as experiências. Morar com melhor amiga, morar com namorado. Morar com muitos amigos, morar só. Não, tu realmente passou por todas. Se tem uma pessoa com experiência nesse ramo, é a Gabs, gente. Mas eu saí de casa com 19 anos, eu fui morar no Rio, né? Porque eu não só saí da casa dos meus pais, eu fui morar em outra cidade também. E aí um amigo meu foi junto. E pros meus pais foi um alívio, porque eu indo morar no Rio de Janeiro, apesar de que uma tia minha morava lá, a gente era vizinha e tal, mas querendo ou não, né, um amigo, homem, passa uma segurança maior, tipo, ela não vai estar sozinha em casa e tudo mais. Só que depois de um ano, ele voltou pra Manaus e assim, nem passou pela minha cabeça a possibilidade de eu não continuar morando lá no Rio. Tipo assim, pra mim era, poxa, que pena, ele vai voltar, que merda. Porque eu gostava muito, a gente morava junto, era mó legal. Pô, eu e meu amigo, no Rio de Janeiro, Mas assim, beleza. Vou continuar então. E aí eu morei, de fato, sozinha. E depois eu vim pra São Paulo, morei com a Jéssica. E depois fui morar já com o Jean. Então eu tive a experiência também de morar com um amigo, morar só, morar com a minha irmã e agora com meu marido. É muito diferente, né? Eu acho que cada experiência, ela é muito única. Pra mim, a questão de morar só, literalmente só, é um treino muito grande de lidar com a própria companhia. Tudo bem que às vezes eu ainda sinto isso hoje, porque, por exemplo, o Jean, ele trabalha CLT, né? Então ele passa boa parte do dia fora de casa. Então mesmo quando eu tô em casa, eu fico muito tempo sozinha ainda em casa, né? Sozinha não, que tem um Lafa, mas... Príncipe. Precioso. Mas é muito diferente quando tu literalmente mora só, porque é aquele tipo de coisa que assim, tu chega na geladeira, só vai ter o que tu compraste, sabe? Não vai surgir uma comida de algum lugar que, nossa, olha que surpresa boa, sabe? Se tu não lavar a louça, ela não vai se lavar sozinha. Se tu não trocar roupa de cama, ela não vai trocar sozinha. Enfim, então acho que é uma experiência de autoconhecimento muito grande. E justamente porque tudo da casa depende de ti. Mesmo que tu tenha alguém, sei lá, eu tenho uma diarista que vai uma vez na semana. Tá, mas se ela chegar lá e não tiver o produto de limpeza, ela não vai ter o que fazer, sabe? Então tudo depende de ti. Eu acho que isso cria uma responsabilidade muito grande pra tudo. E aí eu quero saber de vocês, qual foi o perrengue que vocês já passaram, assim, que vocês conseguem lembrar? De tipo, morar só ou morar acompanhada, mas que caiu o BO pra vocês resolverem. Tu quer em ordem cronológica ou alfabética?
Aconteceu, acho que no final do ano passado, acho que foi o maior perrengue, que eu e a Jéssica, a gente paga, cada uma paga algumas contas da casa e tal, e a gente tinha mudado quem ia pagar uma conta específica, que era de luz. E aí eu falei, tá, então eu pago desse mês, a partir do mês que vem tu paga, ok. E aí a Jéssica esqueceu e eu também, tipo, não fui atenta de virar e falar, já acessou lá o e-mail, aqui a conta. Depois de uns 3 meses, a Jéssica em plena CCXP. Nossa, é verdade, teve isso. Aí me ligaram lá da portaria. Oi, vieram cortar a luz. Eu, o quê? Como assim vieram cortar a luz? Mano. Exatamente, acho que foi um dos perrengues que, tipo assim, eu fiquei, não, como assim? Não, eu pago agora, não, mas tem que desligar, tem que ligar depois de novo. Foi assim, perrengue. E acho que o outro perrengue que foi muito grande. Mas deu certo. Deu certo. Tudo Não certo. cortaram a luz. Não cortaram. Principalmente aí eu vou dar uma dica importante. Não cortaram porque o nosso zelador, ele deu um gato lá e falou, poxa, a pessoa que tem a chave das coisas gerais daqui não tá aqui hoje. Meu Deus. Se tu morar em prédio, seja muito amiga das pessoas que trabalham lá, porque elas vão Sim. ser parte da tua comunidade, tua rede de Sim. apoio. Exato. Tá, então a gente, em todos os lugares que eu morei em prédio, a gente sempre teve uma relação muito boa com as pessoas que trabalhavam lá, e isso foi extremamente importante pra entender que apesar de morar sozinha, a gente não estava sozinha. Sim. Exato. Então, teve quando a geladeira queimou, e a gente ficou uns, 5, 6 dias com várias bolsas térmicas, com gelo e comida estragando, foi assim... Insalubre. Porque se fosse na casa da minha mãe, ela ia dar um jeito, só que foi na minha. Exato. Então quem tinha que pagar por uma adulto geladeira prêmio nova... Sabe o que fazer nessas horas? Nossa, Exato. Cara, eu Foram as acho duas. que um dos maiores perrengues que veio na minha cabeça agora foi no momento que eu morava realmente sozinha. E assim, eu tenho medo de insetos. Ai... Esse... E eu morava na frente de um parque. E aí eu tava vivendo e tava calor. Então eu tava vendo minha vida, apareceu um bicho que parecia uma barata. Só que era tipo assim, era um negócio que eu não conseguia entender o que era. E eu morava sozinha e foi muito bom, porque aí eu entrei em desespero, beleza. Liguei pra minha mãe, liguei pra... Mas o que alguém ia fazer? E aí eu não tava encontrando Apoio esse moral, bicho. amiga. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu não tô nem aí. Eu fui até a portaria e falei, moço, pelo amor de Deus, Sou me eu ou ajuda. ele? Aí o moço foi e não encontrou. Tá. Meu Só que Deus. nisso, eu tava namorando na época. E meu ex não morava tão longe de mim, a gente não morava juntos ainda. Aí chegou um momento que eu falei, você vai ter que vir aqui, velho, porque eu não vou descer de novo, tipo assim, chegar lá no porteiro de novo e falar, oi moço, volta Continua aqui. procurando. Aí ele teve que vir lá da casa dele, velho, na minha casa, e a gente conseguiu no final encontrar o bicho, porque senão eu não ia conseguir. Ficar em paz. Eu ia dar o entendo. meu apartamento pra ele. Mas na primeira vez que eu realmente... Quer dizer, na segunda vez que eu fui morar realmente sozinha... Eu morei sozinha 3 vezes. Eu já me mudei bastante. Amiga, quantas vezes tu já se mudou? 10. Caramba! A primeira vez que saí de casa foi com 24, eu acho. Então em 7, 8 anos eu mudei 10 vezes. E eu achando que eu já tinha me mudado muito, né? Eu já quebrei muito contrato. Muito contrato. Já morei fora também, 5 meses. Enfim, Verdade. todo um negócio. Mas a segunda vez que eu fui morar sozinha, no meu primeiro dia, totalmente sozinha, né? Porque no meu primeiro dia mesmo, a mãe vai lá, ajuda a guardar as coisas. A mãe é legal. Foi embora. Fui tomar um banho. O que tinha lá naquele banheiro? Foi a primeira vez que eu matei uma barata. Porque foi a primeira vez que eu olhei e falei, dessa vez não tem ninguém, porque era um prédio que não tinha portaria. Falei, eu não conheço ninguém, só tem eu. Morava vocês duas perto de mim. Ah, lembro desse AP, lembro Oi, desse AP. amigas, vocês podem vir aqui me matar. Eu e a Jéssica, que a ia ligação falar, tá não. ruim. Opa! Não vai rolar. Aí, gente, eu falei, gente, só tem eu aqui, vai ter que ser eu. Aí eu consegui matar a barata. Foi assim, ó, foi Pô, sério. Mais adulta do que isso. Foi um momento ali na minha vida, mas bicho pra mim é a coisa mais complicada, tipo, porque o resto dá pra se resolver muito fácil, entendeu? Agora, eu prefiro uma geladeira quebrada do que uma barata. Nossa, eu nem sei o que é pior. Assim, eu obviamente tenho nojo de barata. Acho que todo mundo tem nojo, né? De barata ou bichos assim, mais... Mas se eu precisar, eu mato.
perfeito. A que custo? Não sei. Tipo assim, eu taco de longe, eu taco SBP e tal, beleza. Mas assim, eu dou um jeito de matar. Mas teve um dia que eu já tava morando com a Jéssica aqui em São Paulo, mas a Jéssica não tava em casa e o Jean tava indo lá pra casa e eu vi uma barata no banheiro. Eu falei, ele já tá vindo? Ele que mate, entendeu? Não vou lidar com isso. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei de plantão assistindo a barata pra ela não sumir. Entendeu? Eu corri, abri a porta da casa, voltei pra lá e fiquei esperando o Jean entrar pra ir lá pra eu falar pra ele, olha, tá bem ali a barata. Mas... Porque pior do que ver a barata é não ver Nossa, ela. o pior é quando ela some, velho. Mas eu também já passei por uma situação com aranha. Que eu tenho aracnofobia, né? Então, assim, e antigamente era pior, tem melhorado isso. Mas eu tava sozinha no Rio de Janeiro, de boa. E assim, gente, era muito difícil aparecer inseto lá em casa, ou bicho de qualquer maneira, porque o meu apartamento, ele era no meio do prédio. Ele não tinha vista pra lugar nenhum, entendeu? Ele era, tipo... Enfim, então acho que era mais difícil de entrar, né? Sei lá, na minha cabeça isso faz sentido. E aí um dia eu tava aqui de boa, me maquiando. Veja, minha penteadeira ficava do lado da minha janela, no meu quarto. E eu tava aqui de boa me maquiando, era uma sexta-noite, eu ia sair. E eu tô bem aqui, eu vejo uma aranha entrando pela janela que tava aberta. E assim, passando em cima da minha penteadeira. Cara, eu comecei a chorar e eu desesperada, eu falei, eu não sei o que fazer, eu liguei pro meu pai. Que estava onde? Adulto Premium Plus. Que estava em Manaus, meu pai que estava em Manaus, tá? Vale ressaltar. E eu assim, eu não sei o que eu faço, não sei o que. Aí o papai, tipo, minha filha, pega uma vassoura, né? Tipo, pra bater na aranha. E eu só conseguia pensar que se eu pegasse uma vassoura, a aranha vinha andando na minha direção. Sabe? Tipo, graças a Deus a aranha não voa. Nossa. Pelo menos isso. E já ouvi dizer que tem uma espécie lá de não sei o, mas eu falei, Mas não ela é é aqui. não sei o quê. Não é no Brasil, então foda-se. Aí liguei, não sei o que, depois de muito tempo, comecei a atacar meus tênis, meu chinelo, tudo na parede. Consegui matar a aranha, caiu tudo na minha penteadeira. Menina, derrubou tudo, a parede ficou toda com marca de chinelo. Mas eu consegui matar a aranha. Fechei minha janela do quarto, talvez nunca mais abri. Sim, mas eu lembro que esse foi um perrengue, assim, que eu falei, cara, aqui eu não tenho o que fazer, sabe? Eu vou ter que ser eu mesma. E nesse prédio também não tinha portaria. Tinha um zelador que ficava lá, mas tipo assim, ele não tava nem no horário de trabalho, já era à noite, sabe? Aí eu não ia interfonar, quer dizer, talvez dependendo eu fosse, mas ele podia não estar em casa, por exemplo. Então, liguei pro meu pai e a gente conseguiu fazer essa. Diretamente de Manaus, as instruções. Sim, diretamente de Manaus. Mas o negócio de pagar a conta é algo que a gente tem que se atentar muito. Tudo bem que hoje em dia é mais difícil porque, sei lá, chega no teu e-mail, né? Então, assim, querendo ou não, quando chega... já vou pagar. Mas eu e a Jéssica aqui no estúdio, isso já quase aconteceu. Na verdade, foi com a internet. Um dia a internet parou de funcionar aqui e a gente, nossa... internet parou de funcionar, olha só. Ai, São Paulo, chuva. Mas, nossa, por quê? E a gente, tipo, tira e põe no negócio, né? Faz todo aquele esquema. Mano, e nada. Deixa eu ver aqui uma coisa de repente. Quando eu olhei, tava, sei lá, 2 meses atrasada a conta da internet. Meu Deus! Mas achei legal que a gente pagou no Pix. Tipo assim, em 15 minutos depois ela já tava funcionando. Então, pelo menos isso deu certo. Mas é que é muito complicado, porque acaba sendo muita coisa, né? E assim, a gente tem tanto a nossa casa, a gente tem aqui o estúdio. Então, cara, todo fim de mês, eu tento bater tudo assim, o mais certo possível. Tipo, paguei a conta de luz? Beleza, a conta de luz tá paga. E a do estúdio? Tá, beleza, tá paga. Conta de internet e tal, sabe? Eu sinto que, assim, se eu não fizer na hora que chega, pra esquecer depois, é muito fácil. Então, realmente é algo que é um hábito que tu tem que ter quando tu passa a ter essas responsabilidades, né? Sim. Porque morar fora da casa dos pais é muita responsabilidade, gente. Eu acho que as pessoas não têm muita noção disso até elas passarem de fato. Sim. Por isso, assim, desde mercado até pagar a conta de luz. Aí, de repente, tu chega no mercado, tu vira a pessoa que fala, meu Deus, tantos reais tal coisa, sabe? É normal. Sim. O que tá acontecendo? Eu faço conta de metragem de papel higiênico. De quantos metros vem
nesse pacote versus o valor por rolo. Bicha, isso é muito adulto. Isso é muito adulto. É. Que é isso, né? Porque você morar sozinho, você ter essas responsabilidades, então você trabalha, você tem que gerar o seu dinheiro pra você pagar suas contas. Se você não paga a conta, você não tem luz, você não tem internet, você não tem onde você morar. Então o negócio, você tem que ter uma responsabilidade que, do nada, ou você já cresceu, né, com essa familiaridade, aprendendo e tal, ou você aprende ali na marra. E a vida ensina, mas é complicado. A vida ensina não com muito carinho, mas ela vai ali te dando lições. Às vezes tu vira e fala, preferia morrer burra? Sim, mas aprendi. Exato. Sim. Eu, inclusive, ia falar justamente desse tópico financeiro. Porque quando a gente fala sobre morar fora da casa dos pais, eu, por exemplo, eu tive um privilégio muito grande, que eu fui estudar no Rio de Janeiro com meus pais bancando. Tanto que, assim, eu sempre gostei muito de ter o meu dinheiro, tá? Meu dinheiro, tipo, eu quero guardar o meu dinheiro, eu quero, sabe, ser responsável pelo meu dinheiro. E eu tenho isso em mim desde criança. Eu pedia moeda da mamãe, que naquela época, né, gente, se usava muito dinheiro físico, e a mamãe vivia cheia de moeda na bolsa, e eu tipo, mãe, me dá suas moedas, e eu ia fazendo meu cofrinho e guardando meu dinheirinho e tal. E aí, quando eu saí, eu falei, não, eu quero arranjar um trabalho pra eu ter o meu dinheiro, tipo, por mais que eu não precise, eu quero trabalhar, eu quero ter o meu dinheiro pra fazer o que eu quiser com ele. E meu pai na época falou, minha filha, aproveita que a gente pode pagar, que, pô, a gente tá fazendo um sacrifício. Não foi assim também, nossa, claro, vai aí. Mas, pô, eles fizeram um sacrifício pra me manter lá. Aí ele falou, aproveita e estuda, se entrega. Não é isso que tu queres fazer pra tua vida? Então, não divide isso com outra coisa, sabe? Vai, foca nisso e vai ser o melhor que tu consegue nisso. Então, eu tive esse privilégio muito grande, mas ainda assim, eu não tinha uma vida que, tipo, vou sair esbanjando e não sei o quê. O que que eles fizeram? Como o meu amigo tinha ido morar comigo, a gente teve que mobiliar o apartamento. Então, acabou que a minha mãe mobiliou e ele me pagava o que a mamãe tinha passado no cartão. Perfeito. Então, acabou que esse dinheiro ficou o dinheiro que era pra eu gastar lá no mês. Então, era quase uma mesada que eu tinha pra ir lidando ali com com as minhas despesas. E eu sempre fui muito responsável. Eu não, juro, gente, eu não lembro de ter sido ensinada isso, não tirando mérito dos meus pais, tá? Mas assim, eu não lembro de, sabe, de ser ensinada. Eu acho que eu sempre tive isso, de ter cuidado com o meu dinheiro. Mas eu vejo que é uma dificuldade pra muita gente, sabe? Então, eu sempre... Essa coisa do mercado, no começo, normal, tu compra muita coisa a mais do que precisa, aí depois tu vai entendendo que eu não vou consumir isso tudo, então deixa eu entender, nossa, de repente 200 gramas de queijo, só pra mim é muita coisa, sabe? Ele vai estragar antes de eu conseguir terminar de comer. Então, como que foi pra vocês essa parte financeira? No começo eu achava mais fácil, mas é porque eu tava morando fora do país e o poder de compra lá fora, lá nos Estados Unidos no caso, era muito mais confortável. Quando eu voltei pro Brasil e fui morar de novo sozinha, cara, como que é caro? Tudo é muito caro. Tudo é muito caro. Aí quando você tem essa comparação ainda, Sim, né? Quando eu tive essa comparação, foi um susto, porque até hoje é isso de o tanto que eu trabalho, pro tanto que eu recebo, pro tanto que as coisas custam, fazem com que eu precise prestar muito mais atenção no meu dinheiro. Porque as variáveis de preço às vezes são muito grandes. Tudo aqui, se é isso, né? Nossa, quebrou uma geladeira, o custo é muito maior. Eu vou me mudar, não é tão fácil. Tudo é uma burocracia um pouco mais chata. E isso fez com que eu percebesse a diferença de morar de um lugar em outro, o custo que isso tinha pra mim. Desde muito nova também, eu comecei a trabalhar com 15 anos, pra eu poder ter dinheiro pra eu poder fazer minhas coisas. Meus pais tinham uma situação financeira... Era confortável para as coisas do dia a dia, mas era aquela coisa tipo assim, tu quer ir no cinema? Eu consigo pagar pra tu ir uma vez no mês. Se tu quiser ir todo final de semana, tu vai ter que ir trabalhar. Eu comecei a trabalhar com festa infantil e já comecei a, ter meu dinheiro pra eu gastar com as minhas coisas. Aí, depois disso, eu já fui trabalhar, eu trabalhei fora, eu já comecei a juntar meu dinheiro. Aí, quando eu fui bancar a casa sozinha com meu namorado, da época, a gente tinha costume de fazer tudo com envelope, porque a gente mexia muito com dinheiro lá nos Estados Unidos. É muito mais comum se usar dinheiro em espécie do que cartões. Então a gente recebia dinheiro e eu fazia literalmente envelopezinhos com isso daqui é a conta de luz, isso daqui é a conta disso, isso daqui é a conta daquilo, porque lá tu vai no banco e paga tudo por depósito. Aprender também como pagar, o melhor jeito de pagar, jeito de parcelar coisa, se bota no crédito, se vai no dinheiro vivo, se economiza. Hoje em dia se paga no Pix. Tudo isso é o tipo de coisa que tu passa a precisar estar atento pra poder pagar. Então,
eu comecei com envelopes de... Recebi o dinheiro, eu já ia colocando nos envelopes, e aí o que sobrava, aí era nosso, mas até lá era tipo assim, envelope por envelope de contas e dinheiro pra emergência, dinheiro pra guardar pra determinada coisa. E aí voltando pro Brasil, eu comecei a pagar minha própria faculdade, trabalhando aqui. Então também era uma preocupação de... Preciso ter o dinheiro da faculdade, dinheiro do transporte, dinheiro da comida, o dinheiro de material. Isso sem ter que pagar as contas da casa, porque eu morava com a minha mãe. E depois que eu vim morar com a Jéssica, a gente também teve essa dinâmica de, tá, agora a gente precisa ter o dinheiro pra pagar todas as contas e qualquer outra coisa que tu precise mais um pouco. Às vezes eu sinto falta de receber em espécie pra poder botar em envelope. Porque mesmo hoje em dia, existem alguns bancos que disponibilizam tu colocar dinheiro como se fossem caixinhas. Só que às vezes eu sinto falta de poder ter 854 caixinhas. Eu entendo. Pra poder literalmente poder botar tudo e ver que tá lá e, tipo, ter um pouco mais de controle. Então é uma coisa que hoje no mundo digital tem como tu fazer essa organização. Sim. Só que eu sinto falta do dinheiro físico nessas horas pra eu poder literalmente falar, tá aqui. Tá Amiga, aqui e eu não vou mexer mais. Eu faço conta, assim, 300 vezes por mês. Porque eu faço esse envelope no papel de tipo, eu vejo quanto tem na minha conta, eu sei quanto vai entrar e tal. Então, assim, no começo do mês eu já faço uma conta porque eu sei mais ou menos os meus gastos, né? Então, sei lá, eu sei a média de quanto eu gasto com mercado, com gasolina, com a Cris, que é a nossa diarista e tal. Então, assim, eu já faço tudo. E eu gosto sempre de exagerar um pouco. Pra quando chegar final do mês, ou sobrar um pouco daquela conta, ou se tiver algum imprevisto, já cobrir, exato. Essa é uma dica importante. Sempre faça as contas, tipo, nossa, o mercado costuma dar R$100. Bota 110, bota 120, Exato. deixa essa margem. Então eu faço isso no papel, e aí, sei lá, ao longo do mês, à medida que eu vou fazendo uma nova conta, eu volto pra conferir, tipo assim, então daqui eu já gastei tanto, daqui eu já gastei, sabe? Eu vou fazendo isso porque eu sinto que eu me organizo melhor fazendo isso, do que, sabe, só Deixa a vida assim, me levar, nossa, desesperador. Essa sou eu. E sempre fui assim. É que hoje em dia eu ser assim é mais tranquilo, porque eu não pago aluguel, né? Hoje eu voltei pra casa do meu pai, né? Então é a casa própria dele, então eu não pago nenhuma grande conta. Então hoje é mais tranquilo ser assim. Mas a minha vida toda que eu morei sozinha era meio que tipo... E eu sempre fui autônoma. A cabecinha dela nunca... Nessa área do financeiro, eu sempre foi uma coisa, gente, vai dar certo o mês que vem, entendeu? Não sigam essa filosofia. Mas Tu indica? Não, eu não indico. Mas eu tinha uma segurança que era meus pais. Eu sabia que se eu precisasse muito, se tivesse alguma coisa acontecesse e eu não tivesse, tipo, alguma quantidade de dinheiro específica, eu ia ter os meus pais pra me ajudar. Então, pra mim, tipo assim, viver nessa coisa mais... Nossa, vai ter sim dinheiro, era mais tranquilo. Nunca foi de, tipo assim, eu nunca fui, nossa, também maluca das ideias de, tipo assim, e ser muito fora da caixinha. Eu só não tinha um controle, assim, super... Nossa, o dinheiro do mercado vai ser isso, ainda mais porque a maior parte da minha vida eu morei com pessoas, né? Então também, tipo, muito... Muda difícil, muito o valor das coisas, tipo, de mercado, disso. Às vezes tem isso, às vezes tem aquilo. Mas eu nunca tive esse controle super controlado. Mas porque também eu tinha um certo ganho... meio quase fixo, assim, por mês. Então eu meio que ficava, tipo, é meio isso, eu não posso, nossa, fazer milhões de coisas, mas eu sei onde eu posso ir, eu sei onde eu posso pisar. Também não era totalmente... Não é irresponsável. Não era irresponsável. Só não era controlada. Era uma coisa assim, vamos com a vida, gente. Tipo assim, eu sei que no dia que eu tiver que pagar o aluguel, vai cair o dinheiro pra isso, e no dia... E vai dar tudo certo. Mas eu também tinha esse backup aí, esse respaldo dos meus pais, que, tipo, eu sabia que precisando de qualquer coisa, eu ia ter eles ali. Então, eu sempre tive esse suporte dessa forma. Eles não pagaram, né, nunca foram de pagar o meu aluguel, essas coisas, mas quando eu precisasse de, tipo, putz, pai, tô precisando aqui de R$200, você pode me emprestar e daqui um tempo eu te pago. Sim. Eu conseguia ter esse respaldo, por isso eu era mais tranquila de ser menos controlada. Mas eu também nunca consegui, tipo, ser a pessoa que senta e tem uma planilha. Nossa, nunca consegui. Admiro. Eu acho lindo. Eu apoio. Eu acho que é importante. Mas nunca consegui ser. Mas quem sabe vem aí
É que hoje em dia eu tô mais tranquila, porque eu não tenho essa preocupação, né? Então, realmente, os meus gastos hoje, ainda mais morando em São Paulo, gente, o que eu economizo é brincadeira. Então, é mais tranquilo Sim, hoje em dia. não pagar aluguel. Mas mesmo assim, eu guardo meu dinheiro. Todo o dinheiro que eu tô podendo guardar morando com meu pai, eu tô guardando. Eu também não fico, nossa, uma vida luxuosa e não sei lá o quê. Tipo assim, eu tenho consciência. Noção. Perfeito. Tem um ponto. Sair da casa dos pais e perceber que tu não vai ter o mesmo padrão de vida, às vezes, é o maior choque. De assim, na casa dos meus pais, a gente tinha, sei lá, 30 opções diferentes de bebida, né? Então, tinha suco, tinha água, aí tinha refrigerante, aí tu vai morar sozinho e tu... Água com ou sem gás? Água, de repente, água do filtro. Água com ou sem gelo? Nossa. De repente. O padrão tem... Às vezes o padrão tem que mudar mesmo. Aí você tem que... Aí você começa a entender que a vida não é um morango, de repente, Nossa. né? Porque às vezes, assim, não é todo mundo que tem que já vem com... Como é que é a palavra? Berço de ouro. Pode ser berço de ouro. Ok. Um berço de ouro, uma Herança, papo. uma vida, né, muito diferente de quando você for morar sozinha, mas às vezes tem realmente... Mas até não só de financeiro, né, de tipo assim, cara... De conforto. Conforto. Cara, você que vai ter que fazer sua comida, você que vai ter que lavar o seu banheiro se você não puder pagar alguém pra fazer Lavar isso. tua roupa, Lavar tudo. Sabe o que eu acho que é o pior? Quando tu fica doente e tá sozinha. Puta que pariu. Nossa, acho que essa é uma das piores Tu coisas tá, de morar sozinha. doente, tu tem que fazer teu próprio jantar. Dane-se. Ou tu tem que, sei lá, ir buscar na portaria se tu for Nossa. pedir, ou sei lá, qualquer coisa assim, entendeu? Tu tá podre e tu não poder gritar ô mãe. Ô, mãe. Sim. Porra, quando você esquece a toalha no banho, velho. Nossa, é humilhante. Sair correndo pelada pela casa. Higiênico. Nossa. Papel higiênico é humilhação Top demais. coisas horrorosas quando você mora sozinho. Sim. Mas pelo menos tu tá só. Pelo Então, menos. assim, a humilhação só tu vê. Exato, perfeito, Justo. perfeito. É aquela humilhação que você só leva pra você, mas ela forma. Vai moldando um caráter também, molda não seu vai? caráter. Mas eu acho que essa é uma parte que, assim, quando a gente fala de sair da casa dos pais, a gente fala muito sobre amadurecer, né? E tudo isso faz parte. Inclusive, eu acho que uma das coisas mais importantes é entender que você tá começando a sua vida. E que seus pais, ou os responsáveis, né, já começaram a vida faz muito tempo. Então, certos luxos e confortos que você podia ter ali, tu vai ter que ralar agora pra conseguir ter por conta própria. Então, assim, por mais que eu tenha tido privilégios e tudo mais, falando, não era uma coisa super confortável, do tipo, claro, vai lá, gasta o que quiser. Eu tinha que conter ali, a gente tinha que ser responsável. Então, quando eu saí e eu fui morar sozinha, eu sentia muito essa parte justamente do conforto, porque, gente, lá em Manaus, sem sacanagem, assim, a vida inteira eu não precisava mexer um A dentro de casa. Era tipo, roupa, ela parecia passada, lavada já dentro do meu quarto. Eu nunca precisei, tipo, limpar a casa. Era uma vida muito confortável, assim, muito. E aí, de repente, eu me vi morando sozinha e no começo a gente tinha diarista só de 15 em 15 dias em casa. Então eu olhei e falei, não dá pra esperar 15 dias, né? De Você repente... tem que manter ali pro Exato. já ser um grosso. Aí eu falei, olha, 15 dias não dá pra esperar. Então, pelo menos uma vez por semana eu vou ter que parar, tirar um dia pra, tipo, limpar a casa e fazer as coisas. E no começo eu era desleixada, porque eu não tinha um hábito, então era aquela coisa de, deixa. E a gente é jovem no começo. Exato. É uma coisa tipo, não é tão importante assim. A minha mãe que... aquela que liga pra não essas precisa ficar limpando a casa toda Exato. semana. Aí, de repente, aparece uma aranha e eu falei, tem que limpar. Sim, tu vai percebendo que determinadas coisas que tu considerava chatice das pessoas com quem tu morava, de repente, cai a Você ficha começa a que não é entender, né? chatice. Você Não começa a é entender bem o porquê chatice. dessas coisas. Não é Então- só uma regra, não é só um jeito, porque a sua mãe é assim, seus pais são assim, seus responsáveis são assim. Tem um porquê, faz sentido, e você fala, E tu entendi começa agora. a ter prazer também nisso. Sim. No quê? Nossa. Não necessariamente em limpar, mas de ter a cara limpa.
Tipo, Exato, não isso sim. no ato de No limpeza, ato, mas de no repente, ter a vem todo casa mundo. limpa. Isso sim. Gente, hoje, sem brincadeira, paz. eu sempre fui muito bagunceira. Eu não sei se essa é a palavra, mas assim, eu sempre deixei minhas coisas livres. Muito bom. Sempre deixei elas escolherem onde elas querem ficar, entendeu? Porque, primeiro, eu tinha quem arrumava, né? Quem arrumasse pra mim, então assim, eu nem tava aí. Quando eu fui morar só, eu tinha uma famosa poltrona, que é a poltrona das roupas. Que é aquela roupa que ainda não tá suja o suficiente pra botar num cesto de roupa suja, mas ela também já foi usada, então tu não vai enfiar de volta no armário. E aí, aquilo vai virando uma montanha de roupa que, assim, é mais fácil jogar no cesto direto. Porque depois eu só junto aquilo e meto no cesto de roupa Porque suja. depois ela já ficou tanto tempo ali, com toda a sua... É, que Só não dá, vai não lavar. dá. A famosa poltrona. Então eu ficava ali, aí a louça eu não lavava, sabe? Tipo assim, eu deixava acumular e depois eu olhava e falava, meu Deus, tá botando. Porque eu fiz isso comigo. Exato. O erro do adulto é não lavar a louça o mais rápido possível. Exato, porque quando acumula é muito pior. Mas o bom de morar com outras pessoas é que você também não pode também acumular tanto, porque isso gera... Sim. Isso gera brigas. Gera Isso briga. gera, né, desconfortos na casa. Então eu morei muito com outras pessoas. Então a gente sempre tinha, tipo, porra, não dá pra você deixar ali a sua. E o que também. Morar com outras pessoas também gera muitas. Nossa, dividir a casa não é um negócio Nossa, não é simples, simples, gente. Você comprou um negócio, botou na sua geladeira, não botou o seu nome. Perdeu. Ai, mas aí eu acho muito sem noção da outra pessoa, tá? Se você morar com pessoas que acabam sendo sem noção, acontece. Ai, olha lá. Mas, cara, eu acho Mas isso já muito sem aconteceu. noção. Tudo bem que eu só dividi... Quando eu dividia com a Jéssica, porra, outros 500, né? Outra Eu não vou coisa. contar. Não vou contar nem com a Jéssica, nem com o Jean, porque é outra relação. Sim. Mas quando eu dividia a casa com meu amigo lá no Rio, a gente normalmente ia junto no mercado, comprava as coisas e, tipo, dividia igualmente. Mas se tinha alguma coisa que, sei lá, ele quer muito comer um chocolate, aí ele vai lá e compra o chocolate dele, mano, eu não ia lá pegar o chocolate dele, entendeu? No máximo, se eu tivesse com muita vontade e fosse a única coisa que tem, eu mandaria uma mensagem, eu falaria, pô, posso pegar um pouco depois, eu compro outro. Beleza, Mas sabe? aí você é uma pessoa com noção e sensata. Nem todas isso, as isso pessoas. às vezes é errado. Já fica o recado aqui, você faça isso, entendeu? Tem que se conversar quando você vai morar com outras pessoas, como vai ser a dinâmica, né? Como são as coisas. Você vai comprar tudo Gente. junto, você não vai comprar tudo junto. O que vai comprar tudo junto? Porque às vezes tem coisas da casa que você tem que comprar tudo junto Sim. e tem coisas que não. Vai dividir sal, cada um com um potinho de sal, não vai. Produto de limpeza. É, tem coisa que não dá. É um negócio que. O negócio é louco? Não, bicho pega. O bicho pega? E Vixe. isso, principalmente se tu for morar, dependendo da relação que tu tem com a pessoa que tu vai morar, se é uma amizade ou se é um relacionamento, isso pode acabar com a relação. Sim. Nossa. Pra mim, isso foi literalmente... Acabou com uma amizade minha. Acabou com o meu primeiro namoro. Foi um dos motivos que eu olhei e falei assim, eu gosto de namorar com essa pessoa, mas eu não quero nunca mais morar com essa pessoa na minha vida. E chegou só um momento que eu pensei, se eu não quero morar com essa pessoa... Como que eu vou querer casar com essa pessoa um Exato! dia? Eu olhei pra relação e falei, Vamos não rever acho que aqui. ela vai pra frente. Porque morar com aquela pessoa foi, tipo assim, horrível. É. Horrível de assim. Morar junto é muito dividir a sua vida, dividir, né, uma parte muito pessoal sua, né? Tipo, a pessoa vai te ver ali, mesmo sendo um amigo, se você morar com pessoas assim, pô, ela vai te ver em vários momentos, né? Então, Ela vai conviver contigo exatamente. diariamente. Então, morar junto é importante pra caramba. E eu acho que principalmente porque às vezes tu quer ter um momento só teu, tu não quer olhar pra cara de ninguém. E aí tem outra pessoa lá e tu fica, ai, que saco. Sabe? Eu acho que as pessoas elas têm que entender que isso não é necessariamente sobre a outra pessoa também, né? Às vezes a gente só tá nesse momento. E pra funcionar uma dinâmica da casa, eu acho que as pessoas, acima de tudo, elas têm que estar alinhadas. Tem que é o combinar mais difícil. direitinho. Tem que combinar tudo. direitinho. Pra não sair aquele E combinado tem não que sai ficar caro. recombinando e recombinando, tipo, Ah, sim. batendo sempre, porque as coisas mudam, as dinâmicas mudam. Então, tipo assim, é um negócio que tem que ficar muito refreshing toda hora também, se conversar muito, tem que ter muita comunicação. É que é de uma dificuldade das pessoas, Essa é uma coisa né? que não é uma coisa Comunicação fácil. é difícil. Mas eu fico pensando que, assim, eu, inclusive hoje, se eu voltasse na época que eu me mudei pro Rio de Janeiro, eu com certeza, o meu amigo que morava comigo, ele tinha outra vivência. Então ele era muito mais responsável com a casa do que eu, que tava chegando assim. Deixa aí, daqui 15 dias, né, a moça veio aqui. E ele, tipo, não, pelo amor de Deus, sabe? Vamos lá. Então ele já me deu um, tipo, não, a gente
gente tem que... E eu fazia. E aí, isso me fez amadurecer muito nesse ponto, até chegar hoje que eu olho e falo, quando a minha casa tá um caos, a minha vida fica um caos, mano. Parece assim que eu não consigo me concentrar, que eu não consigo me organizar pra fazer as coisas, sabe? Que as coisas não estão funcionando, parece que me dá muita agonia. E eu não tô falando que ela tá sempre impecável, porque a minha casa, majoritariamente, tá como uma casa funcional, ou seja, tem coisas fora do lugar, sabe? A nossa mesa de jantar que a gente nunca usa pra jantar, tem coisa em cima dela, porque chega encomenda, chega não sei o que, a gente apoia em cima da mesa. Só que isso eu acho que é normal, mas isso não me incomoda. O que me incomoda mais é, por exemplo, o meu escritório em casa. Quando tá uma bagunça mesmo, Quando uma tá coisa cheio que é de coisa. Visualmente poluído, Exato. que acaba... É muito esse negócio quando as coisas estão confusas internamente, fica muito confuso também externo e vice-versa. E quando você arruma o quarto, às vezes, dá um... Dá uma Você olha e fala, nossa, agora tem um espaço extra na minha cabeça, dá pra pensar agora um pouco. Exatamente. E aí, tanto que essa semana, eu vou viajar, né, essa semana, e por isso, inclusive, estamos gravando já os 2 últimos episódios do Intimidades. E aí, o meu escritório tá um caos, porque a minha mala já tá praticamente pronta. E aí, tipo assim, eu fui pegando roupa, sabe, aí tem a minha mala no meio do escritório, aí tem a minha mala de mão, aí tem caixa de tênis que eu tô decidindo se vou levar, se não vou levar, sabe? Então, tipo assim, ele tá um caos. Aí hoje, quando eu cheguei no meu escritório, eu olhei e falei assim, tudo bem, eu vou viajar essa semana, tá tudo certo, daqui a pouco isso aqui já vai tá melhor. Mas eu acho que no fim do dia é tudo amadurecimento. Assim, e é muito importante, gente, muito importante passar por esse processo de sair da casa dos pais. Porque eu fico vendo gente que, tipo assim, por opção, fica na casa dos pais até, sei lá, mano, qual a idade da pessoa, e na dinâmica de ser filho, de tipo assim, de ficar sendo cuidado, de não fazer nada, de não se mexer. E eu acho que isso, em um determinado momento, afeta a tua relação com as outras pessoas. Sim. Porque tu não tá na mesma fase que as outras pessoas, sabe? Exato. E ainda mais falando de relacionamento amoroso. Que aí, mano, olha... Sim. Aí complica mesmo. Fica bastante. E eu acho que é muito isso da maturidade mesmo. Eu acho que é muito importante. E porque assim, tem muito também. Tem 2 lugares, né? Tem a pessoa que quer muito sair de casa. Porque eu quero ser independente, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero sair daqui. E tem a pessoa que realmente não quer. E tem os dois extremos. Os dois extremos. E aí também quando a pessoa que quer muito sair porque precisa da independência e precisa... E assim, independente do motivo, né? Porque tem motivos que realmente a pessoa precisa sair. Sim. E gera muito crescimento, não tem como. Sim. E é isso de... Tá tudo bem, de repente, tu querer passar mais tempo na casa dos teus pais, mas o quanto tu tá se desenvolvendo quando tu mora com outras pessoas que são os responsáveis, né? O quanto que tu vai assumindo responsabilidades ou vai se implicando nas tarefas da casa para que tu também possa se desenvolver nesse cenário. Exato. Então deixa que eu pago essa conta daqui da casa, não precisa de repente pegar a conta mais cara, mas pô, eu não consigo ajudar no mercado inteiro, mas eu vou ajudar na feira. Exato. Eu não consigo pagar, sei lá, a conta da internet, mas eu consigo pagar de luz. E tu vai se implicando com responsabilidades que te fazem evoluir sem necessariamente precisar sair de casa ou passar por perrengue e afins. Mas o quanto que isso pode causar esse estranhamento nas relações, porque às vezes se tu mora com teus pais, aí tu vai viajar com seus amigos que já moram tudo sozinho, não precisa nem ser sobre a tua dinâmica do dia a dia, mas tu vai viajar e seus amigos, eles talvez olhem pra ti e fiquem... Ah lá, o mimadinho. Mas tu não tem uma noção, né? De, pô, tu não tá atenta a isso. Nossa, tu deixou o negócio largado. Pô, a gente tá num grupo de pessoas. Então isso vai afetando. Isso de sair da dinâmica de filho, eu acho que é muito importante. Sim. Você, tipo, beleza, eu vou continuar aqui na casa dos meus pais, mas que eu também vire um adulto funcional aqui dentro. Né? Que... Não precisa ser mandado fazer as coisas o tempo inteiro. Exato. Que tu tem a agilidade de olhar e falar, isso precisa ser feito, vou lá. Exatamente. E tudo bem a gente querer ser filho também às vezes. Eu, quando vou pra Manaus, hoje em dia, óbvio. Não mexo um dedo, pai. Maravilhoso. A Jéssica que fala, né, que ela desce do aeroporto e parece que a classe social dela sobe automaticamente quando ela pisa em Manaus. Ainda mais que só o fato da comida tá pronta, assim, eu tenho que... e comida deliciosa. Mas aí, outro assunto. Outros 500, Mas eu acho que no fim do dia é isso. E cada pessoa tem que entender também qual é o momento certo pra ela de sair de casa. Mas eu acho que é importante ter essa dinâmica de, independente se vai sair de casa, sair da dinâmica de filho, sabe? Em algum momento, pra conseguir ter essa maturidade em outros aspectos, não só. Porque às vezes a pessoa, não, mas no meu trabalho tá bom, mas e no resto da vida, sabe? Então eu acho que isso conta muito, assim, pra tudo. Sim.
Quero saber de vocês agora, se já tiveram experiência morando só, morando com outras pessoas, morando fora da casa dos pais. Deixem aí nos comentários como que foi isso pra vocês. E semana que vem a gente tem o nosso último episódio do Intimidades. Dessa temporada. Dessa temporada. Gostei, Gabs. Que a gente vai gravar, inclusive, agora, mas vocês só vão ver semana que vem. E a gente vai falar, vai ser bom esse, de exposição na internet, saúde mental, fins de relacionamentos amorosos, de amizades. Babado. Vai estar babado semana que vem. Vai tá babado. Mas é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido e a gente se vê. Um beijo. Tchau.